E aí, pessoal, Prof. Lucas, então, aqui de volta nesse segundo bloco da aula para a gente, agora sim, entrar no estudo do chamado regime jurídico administrativo, que está aqui em cima, né? O primeiro tópico do edital que a gente vai analisar. No bloco passado, a gente fez uma baita revisão, né, daqueles pontos mais introdutórios ao direito administrativo, a noção de Estado, a noção de Estado de Direito, diferenciando do Estado absoluto. E dentro dessa ideia do Estado de Direito, percebemos que eu tenho um Estado atualmente que só faz o que o direito permite que ele faça. Mas esse mesmo Estado de Direito desempenha três funções diferentes. Quando ele desempenha a chamada função administrativa, o nome dele é administração pública, que não deixa de ser Estado. Então, a administração pública também está subordinada ao direito. Que direito? O direito administrativo, né? A nossa matéria, que é o conjunto de normas jurídicas que vai, esse conjunto, limitar, vai regulamentar, disciplinar a atuação da administração pública, ou seja, a atuação do Estado no desempenho da sua função administrativa. Mas a gente também falou no bloco passado que norma jurídica é gênero, e dentro desse gênero eu tenho as regras e eu tenho os princípios. Portanto, eu tenho regras de direito administrativo e princípios de direito administrativo. E aí? E aí que os princípios, se você pegar todos os princípios administrativos e colocar num pacote, esse pacotão cheio de princípio administrativo é exatamente o que a gente chama de quê? De regime jurídico administrativo. Tá legal? Então, o regime jurídico administrativo, pessoal, nada mais é do que o conjunto de princípios que vai, né, o conjunto de princípios, o professor Zambelli está aqui do lado, se ele viu falando conjunto que vão, ele me mata. O conjunto de princípios que vai disciplinar a atuação da administração pública. Beleza? Ora conferindo prerrogativas à administração pública, mas ora também conferindo restrições, sujeições, limitações à atuação da administração pública. Certinho? Pessoal, foi muito rápido esse conceito. Você pode repetir? Nem precisa, porque isso, além de estar na tua apostila, também já vai estar onde? Aqui no nosso slide. Mas antes, vamos relembrar o que o nosso edital da PRF exige que você saiba sobre essa temática, regime jurídico administrativo. Tá aí, o edital fala assim, regime jurídico administrativo, cadê? Edital, tá aqui, regime, só trocar a cor da caneta, eu gosto da cor azul, vermelho é para colocar não, é para colocar exceção. A cor regra da caneta é azul. Se você tá meio perturbado, imagina, tá aqui no gás, menino. Vamos lá, tá aí. Regime jurídico administrativo, como é que consta no edital? Conceito, o que é isso? E princípios expressos e implícitos da administração pública. Então, você tem que levar para a prova qual é a conceituação de regime jurídico administrativo e quais são os princípios expressos e os princípios implícitos da administração pública. Beleza? A começar pelo conceito, nós temos o seguinte, coloquei um conceito bem simples aí no teu material. Olha só, o que é regime jurídico administrativo? Perceba que é exatamente a ideia que eu passei antes. Regime jurídico administrativo, olha para cá, é o conjunto harmônico de princípios que regulamenta a atuação administrativa do Estado. De novo, é o conjunto harmônico de princípios que regulamenta a atuação administrativa do Estado. E você sabe que quando o Estado atua na função administrativa, o nome do Estado nessa atuação é exatamente o quê? Administração pública. Então, tanto faz, tá? Administração pública. Beleza, pessoal? Então, o conjunto harmônico de princípios que regulamenta a administração pública. Ora, vindo a conferir-lhe o quê? Certas prerrogativas, mas também, ora, conferindo certas restrições à administração pública, tá? De antemão, já relembro o seguinte, todas as prerrogativas que o poder público tem, olha lá, vão decorrer do chamado princípio da supremacia
do interesse público. Tá? Isso cai, hein? Cuidado. O que fundamenta, pessoal, as prerrogativas que a administração tem? As prerrogativas, as vantagens que a administração pública tem face os particulares. Um princípio, o chamado princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, é dentro da ideia de que no eventual conflito entre o interesse coletivo e o interesse de um particular, o interesse coletivo deve prevalecer, que a administração pública passa a ter algumas prerrogativas. Então, por que a administração pública tem cláusula exorbitante no seu contrato? Por conta da supremacia do interesse público sobre o privado. Por que quem trabalha na administração tem estabilidade? Por conta da supremacia do interesse público. Por que a administração pública pode me desapropriar, me tirar da minha casa se eu não quiser sair? Por conta da supremacia do interesse público, né? Tudo isso, todas essas prerrogativas que a administração pública tem, estarão fundamentadas nesse princípio. Agora, se por um lado ela tem prerrogativas, por outro ela tem restrições. E aí as restrições vão estar fundamentadas agora em um outro princípio, ó. Princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, pessoal, se por um lado o interesse público deve prevalecer sobre o interesse de um particular, e por conta disso, para que a administração pública faça esse interesse público prevalecer, ela vai ter algumas prerrogativas. Por outro lado, a administração pública, jamais poderá se valer de todas essas prerrogativas que ela tem para buscar qualquer outro interesse que não o interesse público. Então, o poder público não pode, na sua atuação, abrir mão, renunciar, dispor do interesse público. O poder público, a administração, não pode se valer de uma prerrogativa para buscar atingir a interesses particulares, pessoais do gestor público. Porque se a administração pública se vale das prerrogativas que ela tem para buscar um interesse particular, ela não vai estar atuando em prol do interesse público, ela está abrindo mão do interesse público para atuar em prol do interesse particular do gestor. Então, ela vai estar violando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ela não pode dispor, abrir mão, renunciar do interesse público. Imagina o seguinte, pode ou não pode o prefeito municipal aqui de Porto Alegre bater na sua porta dizendo, olha, estou aqui portando, o prefeito não vai fazer isso, né? Mas um agente público municipal portando aí um decreto do prefeito. Pode ou não pode um servidor do município bater na sua porta? Cidadão, estou aqui portando um decreto expropriatório do nosso prefeito que está declarando utilidade pública nessa região para que venha a ser aqui construída uma rotatória. Em virtude dessa utilidade pública, você vai ter que ser desapropriado. Isso pode acontecer ou não pode, pessoal? Pode. E se você, dentro do seu interesse particular, quiser ficar, o que vai prevalecer? O teu interesse particular em continuar lá ou o interesse público em tirar você de lá, construir a rotatória e com isso melhorar o trânsito, né? Claro que nesse conflito prevalece o interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E por conta disso, a administração pública vai ter a prerrogativa de obrigar você a sair por meio do Instituto da Desapropriação. Agora, imagina que o prefeito depois não construiu a rotatória onde era a sua casa. Imagina que o prefeito se valeu dessa prerrogativa que ele tem, a prerrogativa de efetuar desapropriações, de declarar a utilidade pública, para construir a nova sede do partido político. O que está acontecendo aqui, pessoal? Construir a sede do partido é interesse público ou interesse partidário, particular? Interesse particular. Então, nesse caso, a administração pública vai estar violando a indisponibilidade do interesse público. Se por um lado ela tem a prerrogativa de desapropriar, por outro, ela vai se valer dessa prerrogativa sempre buscando o interesse público e nunca o interesse particular do gestor. Tá legal? Então, é um equilíbrio, tem que estar em harmonia a supremacia, ou seja, as prerrogativas, com a indisponibilidade, ou seja, com as restrições. Nós vamos já ver que esses dois princípios compõem as chamadas pedras de toque. Olha que coisa mais pomposa, né, velho? Pedras de toque, professor. É sério isso? Tô te falando, cara. Pedras de toque do direito administrativo, tá? Alguns doutrinadores definem esses dois princípios juntos
a supremacia de um lado e a indisponibilidade do outro, de pedras de toque, ou ainda de super princípios, ou ainda de supra princípios do direito administrativo. Por quê? Porque todos os outros princípios que você imaginar, impessoalidade, legalidade, publicidade, eficiência, segurança jurídica, a probidade, autotutela, proporcionalidade, todos os princípios administrativos decorrem ou da supremacia ou da indisponibilidade. Então, por isso que a doutrina chama esses dois de pedras de toque, super princípios, supra princípios, porque eles dois compõem os dois pilares do conjunto de princípios. Esses dois compõem a chamada base do regime jurídico administrativo, na medida que todos os outros princípios vão decorrer ou de um ou do outro. Fechado, pessoal? E não acho que isso é besteira. Eu já vi questão de prova querendo que o candidato marcasse, dentre as alternativas, aquela que trazia os princípios representados como as pedras de toque do direito administrativo. Acredita? Já cobraram isso em prova. Ups, tá viva? Então, cuidado para não errar. Pode ser uma questão que o candidato não sabe, mas você vai saber. Certinho, galera? Beleza? Olha outro ponto importante, né? Esse conjunto de princípios que compõe o chamado regime jurídico administrativo, percebe que, de acordo com a nossa definição, é um conjunto o quê, pessoal? É um conjunto harmônico. E sabe o que quer dizer ser um conjunto harmônico? Eu vou até anotar para não ter perigo de você não esquecer isso, ó. Isso quer dizer que não há, isso cai o tempo todo, não há hierarquia. Não há hierarquia entre os princípios. Não há hierarquia entre os princípios. Não tem um princípio mais importante que o outro, pessoal. Todos os princípios administrativos devem ser respeitados ao mesmo tempo, de forma harmônica. Como é que isso costuma cair em prova? A CESP vem e fala assim, ó, buscando atingir uma maior eficiência na sua atuação, princípio da eficiência, a administração pública pode, desde que de forma motivada, fazer inclusive algo não autorizado em lei. E jamais. Para atingir o princípio da eficiência, tem que respeitar também o princípio da legalidade. Eu não posso esquecer de um princípio para valorizar o outro, já que é um conjunto o quê, galera? Harmônico. Tá legal? Cuidado com isso, certo? Cuidado com isso. Tem ainda um outro desdobramento, costuma aparecer muito. A banca fala, o princípio da legalidade é o princípio mais relevante. Não tem essa de princípio mais relevante, já que é um conjunto harmônico. Então, muito cuidado com essa ideia de ser um conjunto harmônico. A ideia é, não há hierarquia entre os princípios. E mais, não há nenhum princípio que seja absoluto. Todo princípio pode ser relativizado dentro da situação concreta, fazendo o chamado sopesamento, né? Havendo uma eventual colisão entre dois ou mais princípios num determinado caso, é o julgador que vai definir naquela situação concreta, casuisticamente, dentre os princípios que estão em choque, qual deve naquele caso prevalecer. Tá legal? E aí, um prevalecendo, o outro vai se relativizar, certo? Nenhum princípio é absoluto, cuidado com isso. Então, ó, não há hierarquia entre os princípios. Isso cai para caramba, certo? Então fica aí ligadérrimo para não dar bobeira na hora da prova. Então tá aí, pessoal, conceito de regime jurídico administrativo. E já tem questão para a gente treinar. Quer ver só? Olha lá, passar aqui o slide. Tá aí, uma questão de 2018, Banca CESP cobrou o seguinte, ó. Conforme o regime jurídico administrativo, que é o que nós estamos estudando, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a administração é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Claro que isso está errado. Eu acabei de falar que, em virtude do regime jurídico, a administração pública, de um lado, tem restrições, mas do outro tem uma série de prerrogativas, de privilégios, que decorrem exatamente do que, turma? Da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tá legal? Então a questão tá certa ou errada? Flagrantemente errada. Tranquilaço? Muito bom, pessoal. Além do conceito do que é regime jurídico administrativo,
O nosso edital também exige que você conheça os princípios expressos e os princípios implícitos da administração pública. Tá legal? E aí, para entender bem essa ideia, eu fiz a seguinte divisão. Isso é estudar os princípios administrativos em espécie. Como foi que eu dividi isso, né? Eu coloquei aqui de um lado princípios básicos, do outro princípios expressos. Olha o detalhe do final. Olha aqui. Expressos onde? Na Constituição, e princípios implícitos na Constituição Federal. Certo? Os princípios básicos, pessoal, a gente já trabalhou. Os princípios básicos são aqueles que a gente falou quando conceituou o regime jurídico administrativo. Ou seja, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade. Tá bom? Não vamos nos repetir. Os dois princípios básicos, os dois supra princípios, as duas pedras de toque do direito do regime jurídico administrativo. Ok? Só um detalhe. Esses dois princípios, cuidado, eles estão implícitos. Eles estão implícitos na Constituição Federal. Você não vê o nome deles lá na Constituição. Esses dois princípios não são expressamente mencionados na Constituição Federal. Agora, muito cuidado. O princípio da supremacia do interesse público, que, como a gente disse, é princípio, olha lá, implícito na Constituição, é princípio expresso numa lei. Esse princípio, ele está expresso, olha lá, na legislação. Ele não está expresso na Constituição, que é uma norma que está acima das leis. Mas eu tenho previsão expressa dele numa outra norma, que não a Constituição, numa lei. Onde? Eu tenho previsão dele, ó, no artigo 2º da Lei 9784/99. Da Lei 9784/99, que é a lei do processo administrativo federal. A pessoa cai na minha prova? Não cai, mas princípio cai. Então é bom saber que o princípio da supremacia é princípio implícito na Constituição. A Constituição Federal não menciona expressamente esse princípio. Só que tem uma norma que vem a mencioná-lo. Que norma é essa? O artigo 2º da Lei 9784. Pessoal, isso cai muito. Cuidado para não trocar as bolas. Se a tua prova vem e fala o princípio da isonomia é princípio expresso, ao detalhe, ó, da administração. Da administração. Se a tua prova vem e fala o princípio da probidade é princípio expresso da administração. O princípio da segurança jurídica é princípio expresso, explícito da administração. Você marcaria essas três assertivas como certas ou como erradas? Quem disse errado é porque está confundindo. Quem disse que é errado falar que o princípio da segurança jurídica é expresso na administração, está confundindo as bolas. Não confunda princípio expresso da administração pública com princípio expresso na Constituição Federal. São coisas diferentes. Nenhum desses princípios estão expressos lá na Constituição. Você não vê na Constituição o princípio da probidade, o princípio da isonomia, o princípio da segurança jurídica mencionados de forma expressa. Só que você vê esses princípios mencionados em outras normas. Por exemplo, o princípio da probidade e o princípio da isonomia, se você abrir o artigo 3º da Lei 8666, Lei Geral de Licitações, você vai ver que a lei expressamente menciona o princípio da isonomia e o princípio da probidade. Ora, se esses dois estão expressos em uma lei, são ou não são princípios expressos da administração pública? São. Eles só não são princípios expressos na Constituição Federal, mas são princípios expressos na ordem jurídica como um todo. E se está expresso em alguma norma, é princípio expresso da administração. Cuidado com a abrangência da pergunta. Uma coisa é princípio expresso na Constituição Federal. Outra coisa é princípio expresso no ordenamento como um todo. Tá legal? Então, cuidado com essa pegada. O cara decora que o LIMP é o conjunto de princípios que estão expressos na Constituição. Mas eu tenho princípios que estão expressos em outro lugar, que não na Constituição.
como o caso desses princípios que eu trouxe para vocês. Cuidado com essa abordagem, tá legal? O que mais, pessoal? Olha só, avançando, vamos trabalhar alguns dos princípios expressos na Constituição, tá bom? Na Constituição. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, lembra? Nós temos aqui o famosíssimo LIMP, né? São as iniciais. Todos esses 5 princípios estão expressos na Constituição, você sabe, lá no artigo 37 caput. Beleza? Lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. O que eu destacaria aqui para a gente trabalhar esses 5 princípios de uma forma intensiva, direto ao ponto, né? A ideia de legalidade, pessoal, olha lá, a ideia de legalidade, vamos colocar aqui do ladinho, ó. A ideia de legalidade, ó, está associada à seguinte ideia: subordinação à lei. Dizer que a administração pública tem que respeitar o princípio da legalidade nada mais é que dizer que a administração pública está subordinada à lei, ou seja, que a administração pública só faz o que a lei permite, o que a lei autoriza que ela faça, certo? Essa é a ideia. Subordinação à lei. E percebe que isso é um desdobramento direto do Estado de Direito, que é um Estado subordinado à lei, como a gente falou no bloco passado. Tá bom? Então, cuidado. A administração pública tem que respeitar o princípio da legalidade. O que é isso? A administração pública está subordinada à lei. A administração pública só pode fazer, papai, o que a lei autoriza que ela faça. Tá legal? Em última análise, você, PRF, só vai poder fazer aquilo que a lei autorizar que você faça, porque você é quem vai atuar em nome da administração pública. Tudo bem? O que cai muito aqui? Cuidado. Uma coisa é o princípio da legalidade aplicado à administração pública. Isso aqui está no artigo 37 caput. Outra coisa é o princípio da legalidade, ó. Princípio da legalidade aplicado aos particulares. Outra coisa é o princípio da legalidade aplicado aos particulares. Isso não tem fundamento no artigo 37, cuidado, mas sim, ó, no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. E o que nós temos lá? Você vai lembrar dele. O artigo 5º, inciso 2º, ele fala assim, ó: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, só a lei pode me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero fazer. Se não tem uma lei me obrigando, eu faço se eu quiser. E mais, eu posso fazer na minha vida tudo que eu quiser, desde que a lei não proíba. É a chamada liberdade de agir, autonomia da vontade. Percebe? Quando você está atuando na sua vida privada, não é que você só pode fazer o que a lei permite. Na sua vida privada, como um particular, você vai poder fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, você atuando como um agente público, aí não. Aí você só vai fazer o que a lei permitir. Então percebe que são sentidos diferentes do princípio da legalidade. Quando aplicado à administração pública, princípio da subordinação à lei. O agente público só faz o que a lei permite. Quando aplicado agora ao particular, princípio da não contradição à lei. É a ideia de não contradição à lei. O particular pode fazer tudo, desde que não seja proibido pela lei. Tá legal? Então, cuidado, porque são sentidos diferentes para o princípio da legalidade, aplicado ora à administração, ora aos particulares. Aplicado à administração pública, você tem a ideia de subordinação à lei. Aplicado aos particulares, você tem a ideia de não contradição à lei. No primeiro caso, só faz o que a lei permite. No segundo caso, faz tudo que a lei não proíbe. Show? Cai pra caramba isso. Voltemos. O que mais? Tem o princípio da legalidade e tem o princípio também da impessoalidade. A ideia de impessoalidade, turma, olha só, é a ideia de não discriminação. Anota aí, né? Então, o princípio da impessoalidade traz aqui a ideia de não haver
discriminação, não discriminação. Quando a administração pública estiver atuando, ela não vai atuar nem para favorecer ninguém e nem para prejudicar ninguém. Quando a administração pública atua, ela tem que atuar sempre tendo por fim o interesse público. Se há interesse público na atuação, ela vai atuar, mesmo que para favorecer uma pessoa que o agente público detesta, e mesmo que para ajudar, ou melhor, e mesmo que para prejudicar uma pessoa que o agente público ama. O agente público ele não pode discriminar quem vai ser atingido por sua atuação. Ele vai atuar sempre buscando o interesse público. Então, imagina, ó, eu chego para aplicar uma multa de trânsito. Eu sou agente de trânsito aqui numa rua, na Avenida Ipiranga, aí tem 3 carros lá parados no canto proibido. O que eu tenho que fazer como agente de trânsito? Eu tenho que aplicar uma multa aos 3 carros. Multei o primeiro, multei o segundo, chegou no terceiro carro, carro de quem? Carro de Rafaela. Vamos dar Rafaela, pessoal? Que gosta de Rafaela? Não vou. Por quê? Porque eu não vou, pô. Eu não vou prejudicar uma pessoa que eu gosto, mas eu tô errado, porque eu tenho que atuar de forma impessoal. Essa é a ideia da impessoalidade. Quando você virar um PRF e estiver atuando, você não vai deixar de atuar, porque se você lavrar um auto, vai prejudicar a sua mãe, vai prejudicar a sua namorada. Você tem que atuar sempre que houver interesse público. Seja para prejudicar quem você ama, seja para favorecer o cara que namora a tua ex, né? Tem que atuar havendo interesse público. Você não pode discriminar o administrado que vai ser atingido por sua atuação. Essa é a primeira ideia da impessoalidade. Tá legal? Tem outra ideia? Tem outra ideia, tá? A outra ideia da impessoalidade, que costuma cair muito na prova, é a ideia da impessoalidade na ótica do próprio agente público, pessoal. Cuidado com isso. Impessoalidade na ótica do agente público. O que isso quer dizer, gente? Ó, quando você virar um PRF e estiver atuando, não é você, João, que vai estar atuando. Quem é que vai estar atuando? É a própria PRF. Você, quando vira um agente público, você atua em nome do Estado e não em nome próprio. A gente, quando for definir agente público mais para frente, vai aprender que o agente público, o PRF, você daqui a pouco, é uma pessoa que desempenha a função pública não em nome próprio, mas sim em nome do Estado. Ou seja, imagina que o Lucas virou prefeito de Santa Rita. E aí o Lucas, na condição de prefeito de Santa Rita, fiz uma pracinha, fiz a melhor pracinha do município, pessoal. E aí eu distribuí camisas para todos os munícipes, dizendo assim, ó, essa pracinha é obra do prefeito Lucas, o melhor prefeito que Santa Rita já viu na vida. Isso tá certo? Ó o dedinho. Não tá. Por que não tá? Porque quem fez a praça não foi a pessoa física do prefeito. Quem fez a praça foi o órgão, Prefeitura Municipal. Quem fez a praça foi o próprio município. Por conta do quê? Do princípio da impessoalidade. Percebeu? Não é a pessoa física que atua. É o órgão ao qual ela pertence. Isso também é uma teoria muito famosa, é a teoria do órgão, teoria da imputação volitiva. Por isso, inclusive, que a Constituição Federal, ó, no artigo 37, parágrafo 1º, tá? Por isso que a Constituição, no 37, parágrafo 1º, ela diz que o servidor não pode fazer promoção pessoal às custas do dinheiro público, como tentou fazer o Lucas prefeito. Olha, essa praça quem fez fui eu, Lucas. Não foi o dinheiro que foi usado para criar a praça. Quem fez a praça foi a prefeitura. Quem fez a praça foi o município. Isso também é princípio da impessoalidade, só que agora sobre a ótica do agente público. Ao contrário daquela primeira ideia, da não discriminação, que ali é a impessoalidade na ótica do administrado. Então, percebe? Você, quando virar um agente, não pode escolher quem vai ser atingido por sua atuação. Isso é a impessoalidade na ótica dos particulares. Agora, quando você estiver atuando, não é a tua pessoa que vai estar atuando, e sim o próprio Estado atuando por meio de você. Também é a impessoalidade, só que a impessoalidade agora na ótica do agente público. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Gente, temos outros princípios ainda a trabalhar no 37, mas eu vou dar aqui um pequeno intervalo. Na volta a gente conclui os 3 princípios aqui do LIMP, fala um pouquinho de contraditória para defesa dos outros princípios, dos princípios implícitos, e já vai para a questão e para tema novo. Vamos já começar a organização administrativa do Estado.
Abstração direta, indireta, muita coisa legal, muita coisa importante. Você não pode perder. Fica aí que a gente volta já já. Valeu, pessoal!